Como todos já sabemos, este setor, vamos falar assim, que é dos empreendedores, são os que vêm salvando países, não é só no Brasil. Eu digo isso porque já tive experiência empresarial em alguns lugares e realmente quem é empreendedor sabe como é achar o caminho certo, errar mais de uma vez até acertar. Eu sou Jorge Luiz Comídia, sou empresário já há alguns anos, morei 20 anos no Japão, onde eu praticamente acabei de me formar como adulto. Eu fui com 24 anos, saí de lá com 45, e nesse tempo eu tive uma vida empresarial que foi forjada literalmente por homens com uma mentalidade totalmente diferente, até por princípios diferentes, e até porque o fato de ser um país do primeiro mundo não significa que é tudo cor-de-rosa, não significa que é tudo bonitinho. Existem todo tipo de empresas, todo tipo de empresários, éticos e não éticos, bons e maus, bons e menos bons. E lá com eles eu tive que aprender e escolher qual tipo de empresário eu queria ser. Para isso também eu me formei como coaching, como instrutor de artes marciais. Eu consegui passar por muitos tipos de profissionais, coaching, inclusive terapeutas aqui no Brasil, no Peru. E algo que me chamou muito a atenção quando conheci a Jusceli Silva, ela, além de poder encontrar em mim algumas coisas diferentes, ela conseguiu que eu conserte muitas coisas, só que de um jeito diferente. Eu, como coaching, precisava cavucar muito, escavar muito para chegar a um resultado. Eram muitas sessões, até que a pessoa conseguia achar respostas em si mesmas, porque eu não tinha técnicas específicas para já detectar qual é a personalidade, já detectar qual é a dor que está gerando certos atrasos, certas travas, qual é o problema em si. E eu confesso que com Jusceli, em poucas sessões, eu consegui fazer esse tipo de conserto, reparo, cura. E ficou isso como aprendizados para, posteriormente, eu continuar fazendo esse tipo de autoprocessamentos, por assim dizer. Jusceli, ela não está em condições físicas, está com a garganta muito ruim, e hoje eu vou tentar apresentá-la o mais breve possível, o mais certeiro possível. É uma mulher que teve experiências muito desagradáveis na vida dela. É uma pessoa que é um exemplo de superação. É uma pessoa que está determinada a melhorar não só a vida dela, como a vida dos filhos. Ela começou fazendo estes cursos, assim como nós fizemos o teste. Ela também fez. Ela fez o PNL, perito em PNL, ela fez outros cursos mais, outras terapias mais, e ela consegue utilizando protocolos, utilizando sistemas de avaliação que, combinadas, ela consegue chegar a um resultado não só mais rápido, mais efetivo, e algo que me chama muito a atenção. Ela consegue dar de alta em poucas sessões, relativamente, porque eu mesmo
já fui em sessões de psicólogo, já levei pessoas para sessões de psicólogos que não tinha fim. Eram meses e meses, se passaram anos de consultas em psicólogos e, sinceramente, nada tinha melhorado, ou pouca coisa tinha melhorado. Eu já vi a Jocely dar alta em 10 sessões, 7 sessões. Tem pessoas que em menos tempo, até 5 sessões, conseguiram entender o problema e sair em frente já com a vida resolvida. Então, o importante, e ela sempre comenta, é não trocar a muleta. Muitas vezes o paciente chega a ela com um tipo de dificuldade, ancorado, apoiado em alguma coisa, e ela tira isso, mas tem que tomar cuidado dela não substituir essa muleta e o terapeuta virar a muleta. O paciente fica dependente emocional do terapeuta. E ela é bem objetiva. Não digo rude, porque não é, mas bem objetiva. Ela chega ao ponto que fala para o paciente: você está de alta, você toque sua vida, se você tiver algum outro problema, pode me procurar daqui a 3 meses. E o bacana é que o paciente percebe que ela não está fazendo isso por interesse de estar cobrando sessões e sessões e sessões. Eu tenho muito a agradecer a ela, porque aprendi muito, me aperfeiçoei. Ela ainda está compartilhando, acredito que nem 10% de tudo que ela sabe. E mesmo assim, eu já senti que até para o lado empresarial, eu consegui aplicar o que ela me ensinou. Já fiz cursos, claro, também estive no TES, e fiz outros cursos também. Só que o importante não é só estudar, o importante é aplicar. Neste slide, você faz aquela pergunta, né? Você tem perfil para qual destes tipos de formas de ganhar dinheiro? Vender serviços? Você tem mão de obra qualificada, meio qualificada, mais qualificada? Trocar o horário, o tempo por dinheiro é uma forma de vender serviços, certo? Quanto custa a tua hora? Depende de quanto você estudou. Vender produtos? Você tem o dom? E se você não tem o dom, você sabe o que tem que fazer? O que tem que espelhar? Você conhece teu perfil? Tem pessoas que têm mais dificuldades, tem outras que têm mais habilidades. Por que os dois que entram no mesmo dia, um se destaca e outro não? Por que um alcança coisas e outro não? Além disso, existe algo chamado permissão. Isso pode ser tema para um próximo treinamento, para uma próxima apresentação. Mas se a tua permissão está baixa, também não adianta ter todas as habilidades que você mesmo está se sabotando, inconscientemente, energeticamente falando. Ser distribuidor, hoje em dia, é algo que muitos estão optando como uma forma duplicável, porque ser distribuidor, ele requer de um grupo, uma rede de lojas que vendam os produtos dele. Só que hoje em dia está mudando bastante. Ser distribuidor online, tem pessoas que são indicadores, a Shopee é uma delas. Só que tem distribuidores que usam as pessoas que indicam produtos da Shopee e ganham por isso. Existem novos tipos de negócios. Ser fabricante é uma opção, com certeza, só que ela demanda um investimento muito grande. Vamos falar um pouco mais sobre isso, um pouco mais para frente, mas eu desafio você a responder qual é teu perfil de caráter. E não estou falando de caráter, bom caráter, mau caráter, não. Esta é outra forma
outra nomenclatura, outra forma de chamar o perfil de comportamento, é um perfil de caráter. Como é você? Você se conhece? Você olha para o espelho e você consegue determinar, olhando para a tua imagem, qual é o teu perfil predominante, o teu perfil secundário, o teu terceiro perfil? Você está em transição entre um perfil e outro? Tem tantas coisas que eu aprendi com Juscelie, com a terapeuta Juscelie, que você não faz ideia do que está escrito nesses livros. Vou começar este slide comentando que eu consegui já ser diretor de uma unidade, de um tipo de franquia da Mary Kay, que é uma empresa fantástica de cosméticos, só que a verdade, ela é uma grande oportunidade. Não estou vendendo o peixe dela, mas se as pessoas enxergassem que empresas assim já foram pioneiras em algo que está acontecendo hoje, que é o mercado de indicadores, mercado de afiliados. Um cliente que gosta de um produto e assim como a gente indica um monte de coisas por aí sem ganhar um centavo, aqui pessoas nessa empresa, não digo aqui, né, porque eu fui dessa empresa, não estou mais, pessoas que indicam um produto que gostaram têm a opção de ganhar um dinheiro não só pela venda. Hoje em dia se ganha pela indicação. O mercado de afiliados é isso. Você gosta de um livro, você o indica, você pega o link, você indica e toda vez que alguém compra um livro que você recomendou pelo teu link, você ganha algo chamado cashback, algo chamado bônus. Isso para comentar que eu já tenho experiência ampla com empreendedorismo aqui no Brasil, com outras empresas, inclusive hoje em dia eu trabalho com uma empresa, eu tenho uma distribuição de uma empresa que eu não vou vender nenhum produto aqui para vocês, mas preciso que vocês entendam como que eu estou aplicando isto que a gente aprende com o Anderson e com outros mentores mais, e dá resultado. Porque aqui, se você observa, tem várias deficiências nos empreendedores. Só que a maior delas é desconhecer o seu próprio perfil. Eu estou aqui porque eu tenho dom? Eu estou aqui porque eu gosto disto? Eu estou aqui porque alguém se deu bem e eu acho que eu vou me dar bem? Eu acho que vou ganhar mais sendo empreendedor, então eu largo meu serviço e vou arriscar a ser um autônomo. A maioria faz isso. Uma grande porcentagem, apenas os 5% consegue realmente se dar bem, aproveitar essa oportunidade. Então, nós temos que parar para analisar primeiro o nosso perfil. Quem somos nós? Quais são nossas fortalezas, nossas fraquezas, para a gente conseguir empreender, levar para frente um negócio com menos risco. Existe risco em tudo, mas tem que ter um risco administrável. Para vocês terem uma ideia de como é importante conseguir avaliar o próprio perfil, no Japão, depois que você passa pelo contador, o dia que você vai abrir uma empresa, você passa por uma sala onde tem uma espécie de consultoria. É bem parecido com um coaching daqui. Ele vai te fazer perguntas, tipo uma anamnese. E ele vai conseguir elaborar o teu perfil, diagnosticar o teu perfil, e ele verá se você tem autoconhecimento, conhecimento, capital, entendimento de tudo que compreende esse desafio que você vai enfrentar. Inclusive, ele te orienta em porcentagens
qual aptidão você deve desenvolver mais para você ter uma maior possibilidade de sucesso. Acredita? E lá o coaching não é cobrado por sessão, vamos falar assim. Lá o bacana é que o empreendedor paga depois que ele tiver sucesso. É diferente. Aqui o coaching ficou meio elitizado, só altos executivos têm condições de pagar uma consultoria de coaching, inclusive. Temos que ser realistas. Sendo que se a gente tivesse um método baseado em tudo que nós temos aprendido para conseguir detectar o perfil de comportamento, o perfil de caráter de uma pessoa. Imagina na tua empresa, você tem um RH treinado para olhar para a pessoa e já reconhecer uma boa porcentagem da personalidade dele. Saber se ele vai se dar melhor na recepção, nas vendas, no almoxerifado, na parte de computação, de repente alguém que vai trabalhar mais no design, na parte interna da tua empresa, do teu desenvolvimento. Às vezes tem algumas pessoas com habilidades de comunicação inatas, só que eu aprendi a só observar o perfil do corpo da pessoa, a forma como ela se desenvolve, como ela senta, como ela caminha, como ela olha, como ela sorri, qual é o formato do corpo dela. E se ela tiver um formato determinado que acusaria que ela é, por exemplo, uma pessoa sorridente e comunicativa, mas se eu vejo ela triste, isolada, em um canto, afastada de todo mundo, então essa pessoa está com problemas. Ela está fora do padrão de comportamento dela. Ela tem algum problema, ela está com um trauma, está com algum problema. E eu consigo assisti-la. Imagina você ter todas essas técnicas na tua empresa, à disposição da tua empresa. Quanto tempo você evitaria perder? Esses 30 dias, 3 meses de experiência, alguns, não seriam necessários. Seria muito, muito mais rápido, muito mais efetivo. Tem empresas que pensam que por ter 30 dias de experiência, não gostei, manda embora. Não é a pessoa, é 30 dias que a empresa está perdendo, é tempo da empresa perdido. Isso não volta. Será que é tão difícil entender isso? Estes livros, da autoria da Jocely Silva, da terapeuta, estão separados por segmentos. O primeiro é para te fazer entender de uma forma geral. O segundo é para você se localizar como liderança, mas um pai é líder, um dono de empresa, claro, um professor é líder, sei lá, numa equipe de futebol, em um grupo como este, tem líderes de diversos segmentos, de diversos setores, e é importante que ele se conheça e que saiba explorar melhor as fortalezas e fraquezas das equipes que ele comanda, com as que ele interage. Esses pontos, esses 4 pontos aqui, é importante, até porque, às vezes, tem empresas que querem um perfil, uma pessoa prontinha, que encaixe naquela vaga, porque, sei lá, acha que o universo conspirou e vai mandar uma pessoa certa. E isso basicamente não existe. A pessoa tem que desenvolver algumas coisas. Agora, tem outras empresas que elas ajustam a vaga, ajustam a função ao perfil do trabalhador, sabia? Eu trabalhei no Japão fazendo isso. Até em linha de produção, uma mesa de trabalho é muito alta, muito baixa. Para mim, as mesas de trabalho eram muito baixas. Os japoneses são mais baixinhos que eu, né? E essa ergonomia era necessária ser adaptada a mim. Eu tive que
ser copartícipe dessas mudanças. Eu tive que ser um agente de transformação em benefício meu. Isso é Ikigai. Ikigai é você viva melhor, aonde você estiver, mas seja você esse agente de transformação. Viva bem no trabalho, viva bem na tua casa, viva bem em qualquer lugar onde você estiver. Você tem que ser essa pessoa que não só se adapta, mas influencia o seu ao redor para que você tenha condições melhores. Esses perfis de caráter, aqui enumeramos basicamente 5, embora que seja muito mais. O perfil 1 é um perfil que alguns chamam, enfim, são nomes meio complicados de dizer. Por exemplo, o perfil 1 seria um esquizoide, mas imagina dizer para uma pessoa, você é esquizoide, por isso que está falando você é esquisito, né? Por isso a gente rebatizou com outros nomes. Esse perfil 1 seria o introvertido, por exemplo. São pessoas que não gostam de contato físico, ou a fisionomia dela foi desenvolvida mais para o cérebro. Eles têm um corpo mais fino, menos musculatura, aparentemente fracos. De fato, não têm força física, mas a força mental deles é muito alta. Em compensação, são pessoas que se escondem, introvertidas. São pessoas que não gostam de sociabilizar. São pessoas que não se dariam muito bem em vendas, por exemplo. Ter contato, procurar clientes novos. Ele vai morrer de vergonha e, de fato, ele não vai se desenvolver bem. Agora, utiliza essa inteligência dele para desenvolver algum projeto para você, assim, mexer com a parte de computação, de informática da tua empresa, enfim. E assim, cada um destes perfis tem as suas habilidades predominantes. Alguns perfis se combinam. Qual é o meu perfil, por exemplo? Eu sou um perfil 3, na verdade. Eu sou um perfil de pessoa resistente. Eu sou um perfil de pessoa que faz as coisas, executa missões, executa trabalhos de boca calada. E muitas das vezes, mesmo eu não gostando, eu vou fazer. Mas eu também tenho um pouco do perfil 2, senão não estava conversando aqui com vocês. O meu segundo perfil é o perfil 2. E o terceiro perfil, eu acredito que sou o perfil 4. Digo isso até porque fui forçado a espelhar, a duplicar habilidades de pessoas com o perfil 4. Pela necessidade que eu tinha, pelos desafios que eu estava enfrentando. Existem características que vocês ficariam de cara, e uma das coisas bacanas de participar, de assistir isto, é que pessoas vão conseguir entrar no Instagram, nosso Instagram, lá vai ter alguns vídeos comentando sobre alguns livros, sobre os livros. E você, de acordo ao desafio que estiver enfrentando neste momento na tua vida, você vai escrever embaixo, eu quero. E você vai ter que compartilhar isso para você ganhar gratuitamente esse livro nosso. Esse livro que você escolher, você vai ganhar. Você vai ter, assim, informações bem interessantes. Você fez um apanhado, vamos dizer assim, de várias técnicas. De fato, isso não substitui um terapeuta, mas, poxa, te tira pelo menos umas 2, 3 sessões de terapia, e algumas pessoas, inclusive, não precisaram de terapia ao entender seu próprio caráter, perfil de caráter,
lendo os nossos livros, acredita? Agora vou compartilhar coisas, conceitos que eu aprendi, não só no Japão, mas em todos os anos que eu venho trabalhando como empreendedor, como liderança, inclusive como dono de empresa, como líder de desenvolvimento, como gerente de vendas, que já fui no mercado imobiliário, inclusive. Eu sou consultor do Minha Casa Minha Vida, para quem não sabe. Existe um conceito de avaliação, por assim dizer. Uma empresa, se você vai escolher uma parceria com uma empresa, tem estes 7 fatores que são interessantes que você constate, verifique. Essa companhia é boa? Ela é uma companhia de quanto tempo? Ela foi lançada agora? Ela tem menos de 3 anos? Porque sabem, né, que a média, uma empresa que tem mais de 3 anos, provavelmente ela não quebre. Antes disso, nada é certo. O produto tem que ser tangível, não pode ser uma promessa. Você investe R$1.000 e se você indicar pessoas que investam R$1.000, você vai ganhar R$100 por cada uma que você indica. Isso é pirâmide. Isso não tem produto. Não existe um produto tangível. Muitos criticaram algumas empresas. A pioneira foi a Amway. É uma empresa, a pioneira aqui no Brasil, de vendas diretas. Algo que hoje em dia está muito mais comum, né? Se vocês entram na Shopee, é um centro de vendas diretas estúpido, magnífico. Tem muitas pessoas indicando produtos que consomem, revendendo produtos que consomem. Só que hoje em dia virou uma coisa mais normal. Empresas já pagaram o preço por nos ensinar. E o produto tem que ser, além de tangível, tem que ser um bom produto. Ele tem que atender uma necessidade, uma tendência. Isso tem que ser avaliado. Ela tem que ter um plano de desenvolvimento, um passo a passo. O que eu faço primeiro, o que eu faço depois, segundo, terceiro, até chegar onde eu quero. Não pode você, sei lá, de repente comprar uma barraquinha de cachorro-quente e você não sabe preparar e ninguém vai te ensinar. Você vai ter que se virar. Ou você já trabalhou de ajudante de alguém? É a única forma para você poder ter um produto de qualidade, um resultado esperado, né? Tendência. Que coisa é tendência? É algo que vai acontecer você querendo ou não. Você querendo ou não, nós estamos fadados a todo mundo utilizar filtros, pequenas ursinas de água, reparadores de água em nossas casas, por exemplo. Porque a quantia de cloro que está sendo necessária para matar o cada vez crescente ataque aos nossos corpos, micro-organismos, epidemias, patinhas de barata, patinhas de formiga, enfim. Por exemplo, isso é super necessário. E você querendo ou não, vai ter que usar. Isso é uma tendência. O momento certo. Não adiantaria, tocando este mesmo exemplo de produto, não adiantaria lançar um filtro, um purificador de água 200 anos atrás. Naquele tempo a água era limpa, a água era pura, não tínhamos tanta contaminação, não tinha tantas pessoas no mundo contaminando, sujando, consumindo. Não tínhamos grandes cidades como temos agora. Hoje até a água do esgoto é reciclada e colocada para beber novamente. Aliás, não é para beber, né? Sabem disso. A Sanepar entrega a água
na tua torneira para você ter água, para lavar calçada, para lavar roupa. E se você purificar essa água, ela pode servir para você beber, para você cozinhar. Vocês não imaginam as coisas que eu sei sobre isso. Eu trabalho com isso. Uma equipe de boa qualidade é aquela equipe experiente, aquela equipe que já tem resultados. Lembra o que o Anderson fala, né? Não se guie por pessoas que nunca fizeram alguma coisa e estão querendo te dar conselhos sobre isso. Se junte com pessoas que já passaram, que já trilharam esse caminho, e você terá resultados melhores. Essa administração que se coloca também. Às vezes a empresa é boa, o produto, plano de carreira, tendência, equipe, o momento certo, mas a administração da empresa é ruim. E ela não consegue, e eu já tive essa experiência, estávamos indo muito bem a equipe de vendas, mas a empresa não tinha nem conhecimento suficiente para administrar tudo isso. E faliu. Então, aqui vai o próximo desafio. Diz que a melhor maneira de prever o futuro é criá-lo. Vamos montar, e isso, aliás, já fiz isso, eu já estou aplicando isso. Montamos um sistema e vamos apresentar ele para vocês. É um sistema que utiliza este conhecimento de reconhecer perfis de caráter, identificar como se fosse uma equipe de futebol, identificar quem é o goleiro, quem é o defesa, quem é o meio-campo, quem é o atacante. Porque imaginem como seria se o Neymar tivesse que ser goleiro. Estaria tudo errado. É a mesma coisa na tua empresa. Imagina que agora a gente consiga atender estas tendências. No Japão, foi lançado no ano 2006 a era dos 3 Hs. O primeiro H é de cabeça, HIT, conhecimento, informação. E olha, em 2006, eles já sabiam o que a inteligência artificial faria, o que a tecnologia faria. O terceiro é justamente alta tecnologia. Pessoas especializadas em desenvolver aparelhos, sistemas. Eu mesmo estudei engenharia da computação, mas hoje acho que eu devo ser mais ou menos um TI, sem menosprezar ninguém, mas eu não posso me considerar um engenheiro da computação hoje em dia. Mudou muito, é totalmente diferente. Os conceitos, a lógica se mantém, confesso. A base lógica para desenvolver uma programação é a mesma, porque ela se baseia em um raciocínio lógico humano. Falando de humano, ponto número 2 é justamente isso. Quais profissões cuidam do humano? Naquele tempo foi lançado o que hoje, em alguns lugares, é chamado como humanoterapias. Cuidado com o humano. Esse ser humano que está sendo estressado continuamente com conhecimentos, informação, uma vida não dá conta para ele aprender tudo o que ele deveria aprender na profissão dele, para vocês terem ideia. Por isso são as especialidades. Uma vida não daria conta para ele entender o celular que ele tem, as funções que o celular dele oferece, os benefícios. A gente não usa nem 5% das coisas que um celular que temos no bolso conseguiria fazer. Incrível, mas as profissões que estiverem relacionadas com estes 3 Hs serão as profissões que vão sobreviver. E hoje já sabemos, até pelo próprio Anderson, que daqui a 3 anos, muitas profissões vão desaparecer. E as que vão sobreviver são aquelas
que estejam relacionadas com estes 3Hs. E é por isso que eu escolhi a área de estudar o humano. Estou no teste por isso. Quero entender não só como eu me dar bem na vida, como eu desenvolver, mas como eu contribuir, porque ajudar não quero. Ajudar me deixa um peso muito grande. Eu contribuo com a minha parte e a pessoa vai ter que fazer a parte dela. Depois posso entrar em detalhes sobre esse conceito também. Mas como eu posso contribuir com uma pessoa para ela alcançar os objetivos dela em menos tempo e com menos risco, com mais qualidade de vida, principalmente. Na minha empresa, hoje em dia, eu utilizo o sistema TIAP, Triangle Up. É um sistema muito interessante que os japoneses utilizam. Já desde o ano 2005 eu tenho conhecimento disso. Eu morei lá desde o ano 1990 até 2009. Isso, até finais de 2009. Em 2005 foi lançado, e eu estou aqui nesta foto com um professor meu da Universidade de Suzuka, o professor Suzuki Ikukatsu. Ele é o criador de 2 patentes de suplementação que eu tinha lá no Japão. O sistema é totalmente diferente. Lá você não compra produtos para revender, assim como era aqui a Herbalife, por exemplo. A Herbalife no Japão, inclusive, já era diferente. Você não pode comprar caixas e caixas de produtos dessas empresas para sair revendendo, não. Você consome o teu shake, que seja, e para você ter um cashback, um dinheiro de volta, vamos dizer assim, né? Essa seria a tradução, aliás. Você indica pessoas, novos consumidores. Você mostra teu resultado. Olha, eu perdi peso fazendo isso, fazendo aquilo e tomando esse produto. Olha, eu melhorei, sei lá, a qualidade da minha água usando este produto e é muito boa. Eu te recomendo. Só que toda vez lá já existia isso. A revista Nissen era uma revista que as vovocinhas, inclusive, tinham uma renda extra. Em 2005, gente. Algo que o Anderson fala para a gente ter. Não ter uma renda só, uma fonte de renda só. A gente precisa ter várias fontes de renda. E lá, além da aposentadoria, as vovocinhas andam com os catálogos delas, entregando como se fosse, assim, emprestando, né? Porque ela vai lá, entrega e depois pega de volta. Vai lá, a pessoa faz o pedido por conta, liga direto na central e existe um código nesse catálogo. E toda vez que alguém compra com esse código, é o mesmo que quando você tem um link de um livro e você é um afiliado da Amazon e você tem um livro e alguém compra esse livro pelo teu link, você recebe, né? Como eu já tinha comentado. Lá já existia isso. E este sistema TIAP é apenas ensinar ao cliente como dar o depoimento dele, e tem que ser um cliente satisfeito, logicamente, e ele é o TIAPer, é aquele que levanta a energia das 3 pontas. O indicado, o possível cliente, é o amigo dele, parente dele, conhecido dele. E ele, deixa essa pessoa com vontade de me conhecer, porque ele vai falar muito bem do meu produto, porque ele tem o benefício, entende? E sendo assim, o monitor, que aqui é chamado de vendedor, ele tem muita mais facilidade para conseguir vender um produto. Ele chega lá basicamente para tirar pedido. É bem interessante esse sistema. Eu posso dar mais detalhes em próximos treinamentos para vocês, mas na minha empresa isso está dando resultados fantásticos. Esse final de ano, teve uma amiga minha, ela deve ter ganho por volta de R$8.000, mais ou menos, indicando. Ela tem os produtos que eu vendo,
Ela é minha cliente, só que ela gostou de indicar os produtos. E se o Anderson diz que a pessoa ganhando R$ 600 a mais já muda a vida, imagina ela que consegue R$ 8.000 por mês indicando produtos e ela não precisa comprar para revender, viu? Este sistema japonês não te obriga, você não pode, inclusive, comprar para revender. Você é apenas um indicador treinado, claro. Tem que você saber dar teu depoimento. Mas, cara do céu, esse sistema funciona muito bem. Imaginem isto bem implantado na tua empresa, no teu trabalho. Pensa com carinho. A gente pode fazer ótimas parcerias. E como eu tinha comentado, os 5 requisitos que são indispensáveis mesmo, tá? E o primeiro é autoconhecimento. Isso se aplica, inclusive, para a tua família. Muitas das vezes, não sei se já te aconteceu, de teu filho fazer alguma coisa e você explodir em um ataque de raiva, de indignação, de nervos, inexplicável muitas vezes. E depois você fica, putz, o que eu fiz, né? Por que na discussão com a minha mulher eu agi desse jeito? Putz, eu tenho traumas. Ou não? Claro! E é inconsciente tua reação. Você reage a alguns fatores que se repetem naquela nova discussão e você explode como aquele tempo você explodia, por exemplo. Aí teu filho fica sem entender, pensa, meu Deus, por que meu pai, por que minha mãe fez isso? Por que eu apanhei tanto? E aí, às vezes, você está descontando o que teu pai fez contigo. Ou às vezes, no meu caso, eu tinha trauma de utilizar coaching, PNL. Eu não gostava de usar ferramentas que faziam com que o cliente comprasse. Aqueles gatilhos mentais, escassez, urgência, perca, ganho, enfim. Quando eu começava a receber esses treinamentos, eu me armava e pensava, poxa, esse cara está me treinando para eu enganar o cliente, para eu seduzir, para eu, vamos falar assim, levar, empurrar o cliente inconscientemente a que ele compre. E eu me armava, e eu já cheguei a discutir, inclusive com treinadores sobre isso. E o problema não é o treinador, não é a técnica, não é o produto, não é a empresa, o problema era eu. Justamente, Juscelie, ela descobriu que algo que aconteceu comigo com 9 anos de idade fez de mim um vingador. Essas palavras que ela utilizou, inclusive. Me passaram para trás, me bateram, inclusive, tanto que eu treinei artes marciais dos 9 anos de idade até os 17 anos que eu peguei esse cara. E quando eu peguei, te juro que eu não tive vontade de bater, porque era tão insignificante. Eu tinha virado um monstro, eu estava enorme. Não só era faixa vermelha de Kung Fu, eu sempre... Não é que eu gostei de artes marciais, né? Refletindo bem. Eu tive que desenvolver isso para me vingar, literalmente. E a partir disso, eu comecei a ser o vingador de pessoas que estavam em perigo, vamos dizer assim. Depois que eu passei pelo processo da Juscelie, da terapia, gente, eu entendi que essas técnicas precisam ser bem aplicadas para ajudar aquele cliente que tem um perfil como este aqui. Olhem este perfil aqui. Esse aqui é um cliente que precisa de um dos produtos que eu tenho. Este perfil é uma pessoa que vive mais tempo na cama, no quarto dele, no game, no computador. Ele não se exercita, ele não sai para caminhar no sol, ele
é uma pessoa introvertida, não gosta de contato físico, falar para ele sair, caminhar descalço e abraçar uma árvore é tipo bater nele. Ele precisa desse equipamento que eu ofereço para ele. Esse aqui é um exemplo de um dos perfis. Entende por que eu preciso entender que todas essas técnicas eu preciso saber usar para ajudar este cliente? Se eu não for efetivo, capacitado o suficiente, é uma vida que não está sendo, não digo salva, mas, poxa, a gente podia contribuir com essa vida. Essa pessoa é bem provável que desenvolva uma depressão severa, uma ansiedade, doenças degenerativas por falta de sol, por exemplo, por falta de caminhar na terra, por falta de exercícios físicos. Quantas doenças, quem trabalha na área da saúde sabe, perfis assim, quantas doenças ele vai desenvolver por conta disso. Entende por quê? Por que alguém conhece este bichinho aqui? Se ele soubesse quantos milhões desses ácaros tem no colchão que ele fica enfiado lá, eu garanto que ele não ficaria tanto tempo nele, entende? Só que eu precisei aprender todas estas técnicas para eu ser mais efetivo na hora de convencer este cliente. E esse é o desafio a vocês. Estou compartilhando tudo isto com vocês porque, gente, está funcionando no meu produto, com o meu produto, com os meus clientes na minha empresa. É algo que é real. Tudo isto que nós estamos estudando com Anderson é verdade. Imaginem essa japonesa, Cachita, R$8.000 a mais na conta como renda extra. Será que ela passou um final de ano diferente? Cara, com isso ela pagou. Eu sei que ela, neste momento, está em Mato Grosso do Norte. Em Mato Grosso, né? Ela está lá visitando uma irmã que há muitos anos ela não visitava. Ela não conhecia nem onde ela morava, inclusive. Acho, né? Uma coisa se ouvi. Porque, imagina, quanto tempo sem ter essa liquidez financeira para poder se dar esse presente. É uma irmã que já está no final da vida dela, pelo que ela comentou, e é tipo um adeus. Olha quanto a gente conseguiu fornecer, não só com o produto físico, mas com os treinamentos. Cachita é paciente da Juscelie. Ela fez terapia com ela e destravou muitas coisas nela. E uma pessoa de 65 anos de idade, em média. Gente, não é algo impossível, mas autoconhecimento é indispensável. Depois você tem que ter os outros fatores, claro. Mas, gente, autoconhecimento, hoje em dia, vai salvar o teu CNPJ. E, por que não tua vida? Eu tenho muitas outras coisas para compartilhar com vocês, mas não quero passar deste tempo. Eu vou deixar agora para que vocês façam perguntas. Agradeço por terem anotado, inclusive, tudo